E aí, tudo certo? Tô aqui agora, passando assim bem rapidinho para trazer uma palavra de Deus pro seu coração. A palavra que eu vou compartilhar hoje está lá no livro de Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41. É uma passagem muito conhecida em que Jesus estava no barco, se retirando de um local para outro, e ele estava ali com os discípulos, e aí arma uma tempestade, um temporal muito grande, e aí sabe como é que é, né? No meio do mar, o temporal, onda batendo e a chuva caindo e aquele desespero. E aí os discípulos acordam Jesus, porque Jesus estava deitado na proa, dormindo. E aí os discípulos acordam Jesus e falam: Mestre, não te importas que a gente venha perecer? E aí Jesus vai e repreende o vento. Ele fala: cala-te, aquieta-te. E aí ele ainda repreende os discípulos, falando: por que vocês ainda são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? E aí o versículo 41 diz que os discípulos sentiram um grande temor e eles diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Interessante reparar aqui que quem fala isso, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem, são exatamente os mesmos discípulos que estavam com Jesus durante todo o tempo. Então, quando Jesus curou um paralítico, quando Jesus curou um leproso e vários outros milagres que Jesus foi fazendo, expulsando demônios, e eles estavam ali do lado de Jesus vendo tudo. Então, eles sabiam que Jesus era forte, eles sabiam que Jesus era poderoso, eles se surpreendiam com a autoridade de Jesus, mas mesmo assim, quando chegou lá na situação complicada, eles tiveram medo e eles acreditavam que Jesus era isso tudo. Eles sabiam que Jesus era extremamente poderoso, mas naquele momento ali, eles não sabiam que Jesus poderia intervir na causa deles, repreendendo o mar. E eles ficam surpresos com isso. O que eu consigo concluir disso é que esses discípulos conheciam Jesus, mas não exatamente conheciam. Eles sabiam de tudo que ele era capaz, mas eles não acreditavam que ele poderia fazer aquilo por eles naquele momento. E quantas vezes a gente passa por umas dificuldades, passa por uns problemas, e aí a gente pensa assim em tudo menos em clamar, em chamar Jesus para nossa causa. Porque a gente sabe que ele é poderoso, a gente sabe que tudo ele pode fazer, mas mesmo assim, às vezes, a gente não conhece o suficiente. Consegue entender o que eu tô falando? Me lembra um pouco do versículo de Jó, quando ele fala: porque antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Talvez não seja esse o momento que a gente está precisando viver, exatamente o momento de conhecer Jesus de verdade, não só de ouvir falar, não só de saber o que ele pode fazer, mas conhecer realmente o que ele é na nossa vida. Fica aí essa reflexão pra gente pensar direitinho acerca disso. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Que Deus abençoe você e a sua casa. Um beijo. Tchau, tchau.